Olá, tudo bem? Se tem tanto desempregado assim, por que que ainda está sobrando muita vaga no ambiente de TI? Hein? Bom, quando a gente dá uma olhada nos sites de emprego, principalmente na área de TI, JavaScript, Node.js, a gente acaba dando de cara com inúmeras páginas cheias de ofertas de emprego e ofertas boas de emprego, com salários altos, para desenvolvedores que sabem várias coisas. E para quem está começando, também é um salário legal. Mas por que que há tanto emprego na área de TI? Bom, respondendo essa pergunta, é porque falta realmente pessoas qualificadas para assumir essas vagas. Mas por que que as pessoas não estão indo para a área de TI? Bom, muitos não têm a vontade de ir para a área de TI simplesmente pelo desconhecimento, pelo o que que eu trabalho, como é que eu faço, é um serviço muito difícil, não é? Bom, o que eu posso falar para vocês que depois de alguns treinamentos, vocês dando algumas olhadas em como se programa, em como começar a entender a lógica de programação, as coisas ficam bem simples. Tá certo que em sites os requisitos podem ser altos, como pedir formação, graduação e tudo mais, e as pessoas não têm essa formação. Mas como há escassez nesse mercado, se a pessoa sabe muito da tecnologia, ela acaba podendo se candidatar àquela vaga de emprego e ter a oportunidade de passar. Por quê? Porque o pessoal está mudando o método de seleção. Antigamente você ia para uma entrevista de emprego, sentava na frente do avaliador e te fazia umas perguntas que você poderia responder sim ou não, ele não saberia, e simplesmente escolhia quem que ele tivesse um feeling de que poderia corresponder com o cargo. Mas agora as coisas estão mudando. Muitas pessoas estão me contando que o processo de seleção mudou. As pessoas simplesmente são convidadas a passar por um processo de seleção onde, da própria casa delas, elas têm que fazer um programa e entregar para o avaliador. E isso está mudando muitos paradigmas, porque eles estão começando a contratar quem sabe fazer, quem sabe se comunicar, quem sabe botar a mão na massa. Então, falando um pouco mais do JavaScript, que foi aquilo que eu comecei a falar aqui no começo, é por que que o pessoal está utilizando tanto JavaScript hoje? Bom, JavaScript foi uma linguagem que nasceu lá no começo da internet para ajudar os navegadores a executar códigos de programação no próprio ambiente do browser, no próprio cliente. Ou seja, não rodava do lado do servidor, rodava do lado do cliente. Só que o que aconteceu? Cada navegador começou a implementar um tipo de script, não tinha um padrão. Surgiu uma empresa chamada Ekman que criou o padrão do JavaScript hoje. Ela é chamada de ECMAScript, mas por mais facilidade, por mais nome de mercado, ela colocou o nome de JavaScript. Bom, a partir daí, os navegadores começaram a se ater com esses padrões para começar a implementar neles. Não necessariamente todos os navegadores implementam tudo do ECMA. Ou seja, se você entrar no site Can I Use e procurar por algumas funções novas, você vai ver que alguns navegadores já implementaram, outros ainda não, e os antigos que deixaram de ter suporte não vão implementar. Então, como é que eu faço para o meu código JavaScript rodar em todas as máquinas? Bom, para isso o pessoal teve essa dificuldade e criou um projeto chamado Babel. Tem uns outros projetos que também fazem isso, que codificam transformam a linguagem nova do JavaScript para a linguagem antiga do JavaScript para que todos os browsers rodem. Fazendo isso, a própria comunidade JavaScript cresceu muito, pois ela continuou fácil de rodar em todos os navegadores. E depois, o que que aconteceu? O pessoal, percebendo o potencial dessa linguagem, criou um jeito de rodar JavaScript do lado do servidor. O Chrome criou um projeto chamado V8 e esse projeto foi crescendo e foi possível criar o Node.js. Node.js é uma ferramenta que roda JavaScript no seu console, no seu prompt, por exemplo, no seu DOS, no seu Bash do Linux. Então, ele pega o código JavaScript e roda ali. Aí o pessoal começou a fazer o quê? Bom, eu tenho que criar um servidor do lado do servidor, eu tenho que criar um código no lado do cliente. O que que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer? O pessoal começou a criar as melhores práticas.
E quando eles juntaram tudo isso, eles falaram assim: bom, então vamos dar um nome de framework para as melhores práticas do lado do servidor e o outro framework para as melhores práticas do cliente. Só que várias pessoas tiveram essa ideia e hoje tem vários frameworks aí no mercado. Se você for prestar atenção, nós temos o Vue.js, nós temos o Angular, nós temos o React. Do lado do servidor temos o Express, Nano Express, Koa, Happy, Nest.js. Tem uma infinidade de coisas para a gente poder rodar hoje no mundo de JavaScript. Só que para a gente não se perder, para a gente continuar onde a gente, qual o nosso objetivo? Conseguir um emprego de programação para que a gente possa ter o nosso salário aí todo mês, tranquilo, do jeito padrão de se viver, a gente vai passar para vocês nos próximos vídeos dicas como construir um framework, dicas de como utilizar determinados frameworks, tanto do lado do servidor, tanto do lado do cliente, para que você, numa entrevista de emprego, eventualmente possa conseguir a sua vaga. Então fique ligado, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Se você curtiu o vídeo, clique aí em gostei. Se você quiser, passa aí para os seus amigos e aprendam junto e arrumem um emprego na área de TI, que é muito bacana juntos. Um grande abraço e até mais!